Que amor é esse, meu Deus? Que maravilhoso poder acordar pela manhã e já saber que existe um Deus que te ama de forma incomparável, de forma que não olhe para você com seus defeitos, os erros que você cometeu ontem, hoje pela manhã. Enfim, maravilhoso demais ter um Deus como esse, meu Deus. Bem-vindas, meninas poderosas. Marilda Poderosa, bem-vinda. Vanessinha, bem-vinda. Já vem chegando, se identificando. Se você é poderosa 2.0, se você é poderosa 1.0, bota aí hashtag. Isso é importante pro Instagram entender que isso aqui é relevante e chamar você rápido. Demora pra caramba pra chamar. Se você é lindeza... Se você é lindeza, você me segue aqui. Ainda não faz parte da nossa comunidade, mas me segue aqui, é linda, criatura de Deus. Se você é minha diva, você já foi produzida por mim. Já foi maquiada, produzida por mim. Isso tem a ver com o nível de relacionamento. É esse tipo de relacionamento que você precisa ao longo do tempo construir com seu pai. Para que você possa descobrir esse amor que essa música tanto fala. Porque você saber que Deus te ama é apenas um conhecimento. Mas você saber e sentir que Deus te ama, independente das circunstâncias, independente de quem você é, simplesmente pelo fato de você existir, Ele te ama. Isso é liberdade. Isso é liberdade. É um amor incondicional. Bom dia, maravilhosas! Vem chegando, se identificando, chamando novatas. Se você faz parte lá do grupo, deixa eu baixar o meu tablet. Se você faz parte lá de uma das nossas comunidades, se faz parte do Meditando.0 ou do 2, vai lá avisar as meninas para vir aqui se empoderar logo de manhã, receber uma palavra de alegria, de incentivo, de Deus, dos céus para você. Vai lá e chama, fala para que eu já tô aqui. Você faz parte de algum grupo que tem um monte de mulheres maravilhosas? Então vai lá, avisa que a gente tá aqui. Vai lá chamar 57 maravilhosas para se empoderarem agora pela manhã, para fazer dessa quarta-feira incrível. Qual a sua expectativa, hein, para essa quarta-feira? A minha são as maiores e as melhores. Sabe por quê? Porque eu entendi que nenhuma circunstância, a não ser eu mesma, posso fazer com que essa quarta-feira possa ser boa ou ruim. Só depende de mim. Eu ter exatamente as ferramentas certas para que esse dia seja maravilhoso demais. E você também as tem. Você pode começar ela, sabe como? Indo nas chaves. Todos os dias pela manhã. Isso já muda tanto a sua vida, seu coração, a sua mente. Segundo, vindo para a inteligência do céu todo dia, porque todo dia você vai receber uma inteligência do céu, algo do seu pai para você. E isso também muda tudo. Depois, pega tudo isso aqui. Deixa eu diminuir. Depois você pega tudo isso aqui e leva para o seu dia, não permitindo que nada roube a sua esperança, nada roube a sua alegria, nada faça com que você perca tudo aquilo que você recebeu pela manhã e no encontro com seu pai. Oi, João, meu instrutor! Acabou com a minha raça hoje de manhã de novo. Como mudar as chaves, Patrícia? Não entendi a pergunta. Como assim mudar? Não entendi a pergunta, Marilda. Reformula para mim. Ou então você me pergunta lá no direct. Ou no WhatsApp, que aí eu consigo explicar melhor. Júlia, Letícia, Dani, Josi, Ceissa, bem-vinda, meninas. Bem-vinda, Alê. Muito bom dia para vocês. Vamos lá?
Pega aí a sua Bíblia, vai ser a última coisa que a gente vai ler hoje. A gente vai começar de trás para frente. Mas pega aí, reserva a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, se você não lê Bíblia, não tem problema. Você vai apenas anotar aí depois a referência. Ah, entendi, Marilda. A Marilda tá comentando de como as chaves realmente mudam a nossa vida. Muda mesmo, gente, completamente. Você sabia que existe chaves? Deixa eu falar uma coisa. Lá em Mateus, tem acho que é Mateus 22. Se não for isso aí, depois você coloca lá no Google, tá escrito assim, ó, regra de ouro. É exatamente esse tema, esse Mateus. E aí fala assim, ó, não, esquece, isso aí é outra regra. Faça com os outros aquilo que você quer receber. Mas vamos compartilhar isso também. Lá em Mateus, regra de ouro. Faça com os outros o que você gostaria de receber. Todo dia eu compartilho uma sabedoria dessa, né? Tudo aquilo que você gostaria de receber, tudo aquilo que você quer viver, tudo aquilo que você espera dos outros, faça. Porque é semente, você recebe de volta. Sempre. A mesma coisa em relação às chaves. Tem uma chave aqui em Mateus que fala assim, ó. O próprio Jesus, ele entregou as chaves para mim e para você do reino e dos céus. É por isso que lá no Meditando Me Empoderando, lá no Telegram, o nome se chama Chaves. Todos os dias Deus, não sou eu não, tá? Não sou eu, acreditem. Todos os dias, ele só usa a mim. Todos os dias eu vou lá, encontro com Deus e falo, Deus, qual é a chave? Quais são as verdades que o Senhor quer que as pessoas possam saber hoje, nesse dia? E aí ele vai lá, me inspira e eu vou lá compartilhar uma chave bíblica. Não vem do céu, assim, ó, do nada caindo do céu. Vem de ler isso aqui. Ele vai me lembrando, ele vai me levando, ó, lê tal coisa. As coisas, Deus, ele usa o teu conhecimento. Quanto mais você se enche de alguma coisa, melhor você fica naquilo. Quanto mais você se enche dos pensamentos de Deus, mais você pensa como ele, mais você começa a planejar sua vida como ele, mais você começa a ver e enxergar como ele, mais você tem da sabedoria dele. Se você fizer isso pela manhã, logo cedo, através das chaves e colocar em prática, porque não adianta, é a mesma coisa, não adianta ler esse chaveiro aqui e não fazer. Não adianta. Você precisa ler e fazer. São algumas loucuras, mas a palavra de Deus fala que a palavra é louca. Então, se você é louca o suficiente para colocar em prática, vai com certeza viver o fruto disso, porque é maravilhoso demais, 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 demais. As chaves, ela muda o seu dia, ela muda a sua vida, ela muda a sua mente e muda o seu coração. Por isso que Deus, ele escolheu entregar para nós a chave desse reino dos céus. Reino que a gente não enxerga, ele é invisível, mas ele é mais real do que qualquer outra coisa. Escolha viver isso todo dia da sua vida. Então mude o seu dia logo de manhã, encontrando com Deus. Se é muito difícil fazer devocional, ou orar, ler a Bíblia, porque é difícil mesmo, é muito difícil a gente parar para fazer isso. Você tem duas ferramentas incríveis, use isso a seu favor. Daqui a pouco você está andando sozinha, mas por enquanto, vai lá nas chaves, vem aqui na Inteligência do Céu, ativa o seu coração, a sua mente, se movimente. Isso é para te ajudar até o seu tempo. Hoje eu vou compartilhar com você algo muito especial. No meu momento com Deus hoje pela manhã, Deus foi me trazendo algumas coisas, sabe? A memória e me levando ao meu caderno. Ele me levou ao meu caderno de 2016. Não, 2011. 2011. Meu caderno de 2011. Olha, é muito maravilhoso. Por isso que eu sempre falo, olha, tenha caderno. O caderno, esse aqui, o caderno que eu idealizei, ele é um caderno, na verdade, ele é uma ferramenta. Mas independente de você ter esse caderno ou não, tenha um caderno.
Anote as experiências que você tem com Deus, anote o que você vem aqui, recebe de Deus através do Inteligência do Céu, anote as suas chaves que você recebe lá, sempre coloque data. Olha, hoje eu descobri uma coisa mais uma vez extraordinária, descobri que, eu vou contar para vocês, descobri que Deus falou comigo exatamente no mesmo dia. A gente tem um dia, ele tem um dia comigo que é meio especial, sabe? Ainda não descobri o porquê não, mas é especial esse dia. E ele me falou exatamente naquele dia, de novo. E eu vejo no meu caderno muitas coincidências de data, coincidências de Deus repetindo as mesmas coisas ao longo dos anos. E sabe o que é mais maravilhoso? É você ver, olhar para trás. Hoje eu posso ler o meu caderno de 2011 e olhar, meu Deus, quanta coisa mudou. Como eu tô diferente, como eu cresci. Nossa, quantas orações foram respondidas. Nossa, e aí no momento da sua angústia, no momento que você tiver medo, no momento que você tiver dúvida de que Deus está contigo, no momento de dúvida, você tem registros de que Deus é contigo, que Ele faz milagre, que Ele responde orações e que coisas sobrenaturais acontecem. Ele é um Deus que está cuidando de você durante anos e anos e anos. Por isso, registre. Hoje, o nosso tema... Deixa eu ver se eu coloquei o nome do tema. Calma aí. Botei. Tema: como receber carta de Deus. Você tem experiências como essa? Me conta aqui. Você já escreveu cartas? Você já teve essa experiência de escrever cartas para Deus? Eu comecei a fazer isso não por algum objetivo específico, mas de verdade para abrir o meu coração para alguém que o único que eu ia poder contar todas as minhas mazelas, falar mal do meu marido, reclamar da doença que eu estava passando, reclamar das coisas que eu passando. Ele era o único que eu poderia falar, reclamar, lamentar, sem me culpar. E era o meu refúgio. Quantas vezes eu pegava o meu caderno e escrevia exatamente, Marilda não, a Carla, já fiz como um desabafo. Isso, Carla. Tenho vários desabafos no meu caderno. Reclamando não, né? Desabafando mesmo com Deus, colocando os meus questionamentos, por que eu tô vivendo isso? Às vezes a gente tem até amigos, né? Pra contar, a gente tem até amigas, mas tem coisas que só tá aqui dentro. E é só Deus mesmo para entender os nossos questionamentos, porque tem coisas que passam pelo nosso coração que é tão pecado, né? É tão sujo, é tão pecado no sentido assim. Por exemplo, eu tenho muitas lamentações no meu caderno nos períodos mais difíceis do meu casamento, nos primeiros anos de casada, as minhas lamentações, sabe? E eu falava mal do meu marido, eu falava mal do meu casamento, eu falava mal das circunstâncias, eu reclamava, eu não queria, eu reclamava porque eu tinha que ter a sabedoria. Então eram os meus desabafos, né? E que se você falar para qualquer um aquilo que passa pela sua cabeça, ou a pessoa te julga, ou a pessoa vai querer te dar o conselho, não pensa assim dele não, e às vezes você não quer isso, você só quer botar para fora. E às vezes o caderno, ele é muito para isso, né? Só que o mais maravilhoso dessa história é que ao decorrer das minhas cartas, eu naturalmente, foi tão natural, que eu fui perceber depois que as minhas cartas também começaram a ser respondidas. As minhas cartas começaram a ser correspondidas. E ao longo do tempo, no início era só eu que mandava carta.
Só eu que escrevia. E era sempre no início do ano. No início do ano era de lei. Eu tenho várias cartas ao longo dos anos que eu escrevi para Deus, mas todo ano, em dezembro, de dezembro para janeiro, quando terminava o ano, eu fazia uma carta para ele, falando de como foi o ano que passou, se foi bom, se ruim, o que eu achei, e conversando com ele, e colocava o meu próximo ano nas mãos dele, pedindo, falando com ele o que eu esperava do próximo ano. Já fez isso? E aí eu colocava isso diante de Deus. E quantas vezes vivi muitas experiências como essa. Depois, no outro ano, olhar a carta anterior, ver ali aqueles planos, né? E via quantas coisas aconteceu, e na verdade acabava observando que acontecia muito mais do que eu imaginava. Então a primeira coisa que eu queria te ensinar hoje: faça do seu pai, o seu amigo, aquele que você não tem vergonha de falar, escreva cartas para ele. Comece a escrever cartas. Por que eu tô falando isso? Porque hoje ele me levou algumas cartas, sabe? Que eu escrevi para ele. E ele me pediu para ler para você. E aí depois eu vou ler a última, que é uma carta recente foi ele que escreveu para mim. Ele me levou nesse caderno aqui. Esse caderno, gente, é muito antigo. Esse caderno, ele é de 2000. Cadê? Eu escrevi essa carta para Deus em 10 de janeiro de 2011. E eu escrevi assim para ele. Olha o que eu escrevi para ele. Vou abrir a minha carta para você, hein? Só o seu pai mesmo para fazer isso. Eu coloquei assim para mim no caderno: oração, você não vai enxergar, mas oração precede a tudo. Eu sempre fazia dele o meu amigo, sabe? E aí eu escrevi isso aqui para ele. Carta ao meu pai. Coloquei assim: pai, o Senhor tem me ensinado tantas coisas. Me manter na fé, ser constante nas orações, ser misericordiosa, paciente, amorosa, sábia, ser uma mulher virtuosa, e me entristeço, pois estou muito longe de ser o que tem me ensinado. Confesso que pensava que estava fazendo tudo certo, mas na realidade nem estava me esforçando o suficiente. Perdoe-me. O meu egoísmo, a minha ira, o meu desânimo. Sei que a minha família ainda não está no teu altar, porque tenho falhado. Não quero mais cair, pai. Preciso conduzir a minha casa. Eu não tinha aceitado a tarefa que o Senhor Eu não tinha aceitado a tarefa que o Senhor me coube. Mas agora, Deus, eu entendo que preciso cumprir a tarefa que confiou-me. Preciso de ti. Confesso ser fraca, não sei como, e não quero desapontá-lo. Ajuda-me. Sei que estará comigo e o amo por isso. Creio em sua promessa e buscarei em 2011 constantemente essa promessa. E buscarei em 2011 constantemente, deixa eu botar uma régua, constantemente, e registrarei nossas experiências para que eu nunca venha esquecer-me do quanto és grande. Obrigada por tudo, Patrícia. E aí eu escrevi aqui embaixo: foi maravilhoso te conhecer um pouco mais em 2010 e viver tantas experiências contigo. Obrigada por me ouvir. Essa carta que eu escrevi para ele nesse período foi o período dos meus maiores questionamentos, exatamente por aquilo que eu tenho falado para você sobre sabedoria. A mulher sabe que edifica a casa, sabe? E em 2008, 2009, Deus começou a trabalhar comigo que eu que precisava ser a mudança da minha casa. Que eu que precisava fazer diferença. Que o meu marido poderia ser o que for. Poderia ter feito o que for. E poderia até não merecer o meu perdão. Mas foi ele que me deu a minha família.
e que eu poderia construir essa família constituída, feliz, alegre e do jeito que ele gostaria. E estava em cima de mim essa responsabilidade, não porque eu tinha que ser a mulher sábia que edifica a casa, não. Te ensinei isso ontem e sempre repito aqui para você. Não é uma obrigação sua, é um poder. Ele foi me ensinando ao longo dos anos. Nessa época eu ainda não entendi, eu via como uma obrigação, eu via como injustiça, eu via como machismo. Por que que é a mulher que tem que ser a sábia e ele lá, desse jeito, me tratando dessa forma, fazendo isso, fazendo aquilo? E aí essa carta aqui foi uma carta que eu estava muito arrependida, porque ele já estava tentando há 2 anos, tentando me ensinar e me mostrar que se eu obedecesse atentamente à voz dele e fosse se eu fosse uma mulher de sabedoria, segundo o conhecimento dele, segundo a orientação dele, eu ia parar de reclamar. Porque antes dessa carta de 2011, eu tenho várias de desabafo. Várias, falando que eu não estava aguentando mais, que eu não suportava mais aquele casamento, que eu não suportava mais aquela situação, que eu não aguento, enfim. E aí essa carta para ele foi uma carta onde eu estava falando para ele, olha, me perdoa e me ajuda a obedecer. E aqui tudo mudou, sabe? E em 2011 eu falei para ele, olha, e aí eu te ensino algo. Quando eu falei aqui no final da carta, eu falei assim, olha, eu vou te buscar em 2011 constantemente. E registrarei as nossas experiências para que eu nunca venha me esquecer-me do quanto és grande. Então eu quero te ensinar uma coisa. Primeiro, faça do seu pai o seu melhor amigo. Pessoas não vão responder os seus questionamentos. Eu tenho cartas aqui, deixa eu ver se é essa carta que eu vou ler para você agora. Se eu já posso ler essa. Depois eu falo isso para você. Ele me escreveu uma carta há um tempo atrás que ele fala assim para mim: para de mimimi. Para de criar expectativas nas pessoas. Você não depende de pessoas, você depende de mim. O meu amor é suficiente para você. E olha, e sabe do que ele estava respondendo? Ele não estava respondendo de amigos, de pessoas, não. O mais interessante, assim, de mim, de quem eu sou, eu nunca criei grandes expectativas em relação às pessoas, porque eu sempre entendi que a minha esperança estava em Deus, não é em pessoas. Mas eu criei muitas expectativas no meu marido. Muitas. As maiores. Eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre isso. Vai lá, ele é bem engraçado, inclusive. Lá no meu YouTube tem algumas dicas de casamento que eu comecei em meio ao meu trabalho com produção de noivas e tudo mais. Fazendo curso de noivos, enfim. E as minhas expectativas eram tão grandes em relação a ele, que eu falava que ele era o único que falava qualquer coisa e poderia me magoar. Ele era o único que tinha esse poder. Eu entreguei esse poder para ele. E um dia, eu estava muito doente, eu tinha um tumor. Eu tive um tumor. E eu estava passando muito mal naquele dia. E meu marido precisou viajar. E eu fiquei arrasada porque ele não deixou de viajar, porque naquele dia eu estava passando mal. E na verdade, o problema é que ele não era que ele era ruim, ele tinha que trabalhar. O problema é que eu tava com as minhas emoções eu tava tão aquele sentimento de autocomiseração. Ah, porque todo mundo tem que olhar pra mim, todo mundo olha pra mim, eu tenho tumor, ninguém gosta de mim, eu quero atenção. Às vezes a gente é assim. Ah, porque ninguém olha pra mim, é porque a minha amiga não liga pra mim, é porque as pessoas não ligam pra mim, as pessoas não me visitam quando eu tô doente. Ah, para com isso, naquele dia. E olha, era um momento que ele sim poderia ter ficado comigo, eu estava passando mal. E ele foi viajar mesmo assim. Eu me senti magoada, frustrada, porque não se preocupa comigo. E naquele momento ele viajou e eu fiquei na cama, sabe? Chorando.
porque eu parecia, as pessoas não se preocupam comigo. E aí Deus falou assim pra mim: o meu amor te basta, Patrícia. Que amor é esse que você coloca tantas expectativas? O meu amor te basta. Eu mandei ele ir. É pra ele ir, porque eu quero ficar sozinha contigo. Eu quero ficar sozinho contigo. E ele foi me ensinando, sabe? Era o único amor. Era a única pessoa que tinha toda a minha confiança no sentido assim de expectativas. Tanto é que quando a gente ouve os problemas no nosso casamento, de falta de confiança e tudo mais, eu fiquei arrasada. Por quê? Porque as minhas expectativas estavam todas sobre uma pessoa. E aí a segunda coisa que eu te ensino hoje: para de fazer expectativas nessa sua amiga, nesse seu amigo, nessa pessoa, no seu pastor, no seu líder, sei lá. Para de desejar ser amada por pessoas. Isso é maravilhoso, ser amado por pessoas, é maravilhoso a gente ser aceito, é maravilhoso. A gente nasceu, sabe? Deus, ele nos fez desse jeitinho que a gente é, querendo ser amado, porque faz parte do nosso DNA. Mas ele não tinha te explicado, e não tinha me explicado, que o maior amor que existe, perfeito, e que não, de jeito nenhum, vai te deixar triste, magoado, é o amor de Deus. É o único. Pessoas te decepcionam. E não porque elas querem. É porque elas são pessoas reais. E você já parou para pensar que muitas das vezes Deus te treina, te prova, colocando aquela pessoa que você cria tantas expectativas? Essa foi uma provação. Quantas vezes, e essa foi uma delas, que Deus provou a mim. Provou de provação mesmo, de uma prova. Para me mostrar assim: olha, ele vai viajar assim, porque você não depende dele. Você depende de mim. Esse é o único amor perfeito que você precisa depender, é o meu. Eu passei por uma outra experiência como essa. Com ele também. Por quê? Porque ele era o único que a gente passar por uma situação... Eu particularmente passar por uma situação muito frustrante. E passei a noite toda chorando, arrasada por causa daquilo. E ele não me consolou. Ele só falou assim: tá bom. Nada demais, Patrícia, nada a ver. E pronto. E eu esperava que ele me consolasse. Eu passei a noite toda chorando. Por que ele não vem aqui? Por que ele não vem me dar uma palavra de consolo? Porque eu fui magoada. Não era com ele que eu tava chateada, não. Foi uma situação que aconteceu e eu queria uma palavra. Eu queria alguém para me pegar no colo. Eu queria alguém para passar a mão no meu cabelo, para falar assim: tadinha, você não merecia isso. Eu queria alguém que fizesse isso comigo. Aí sabe o que Deus falou? E foi numa madrugada, eu passei a madrugada inteira chorando por causa dessa situação. Inteira. E aí, nesse dia, e o meu marido, sabe como que ele é? Meu marido é assim, dorme pesado. Mas eu levantei pra ir no banheiro, o homem tá atrás de mim. Oh, meu Deus, grude, chicletinho. Meu marido é chiclete. Eu saí da cama, o homem vem atrás. Meu chiclete. Naquele dia que eu mais precisei, o homem não acordou. Que raiva, que ódio. Deu um ódio dele. E aí Deus falou assim pra mim: você não merece viver presa a amor de pessoas. E ele falou assim: ele não tá acordando porque eu não vou acordar ele. Você precisa depender unicamente e se sentir amada e suficiente com o meu amor. É difícil isso no início, sabe? Sabe por quê? Porque você não sabe a sua identidade. A gente, quando não sabe a nossa identidade, a gente não reconhece esse amor que a gente começou ouvindo essa música de início. Que amor é esse?
É um amor incondicional, é um amor tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito que ninguém é capaz de suprir esse amor. Então, para de colocar expectativas na sua amiga, de te dar atenção, do seu pastor, de pessoas, de mim, sabe por quê? O seu pai, ele tem ciúme disso, sabia? Ele tinha ciúme do André. Aí ele, cara, você deseja ser mais amada pelo André do que por mim? Você não consegue se sentir amada pelo fato de eu te amar? Não, agora vamos resolver essa parada aí. Vou tirar essa dependência que você tem, tanto desse amor, desse reconhecimento do André. E aí, isso é liberdade. Isso é liberdade. A Beth falando, Paty, o curso Meditando e Me Empoderando me ensinou isso, que o amor de Deus é o bastante para me manter sempre feliz, forte e plena. Exato. E isso é uma descoberta extraordinária e de dentro para fora. Porque só Deus pode conseguir revelar para você que amor é esse. Que amor é esse? Agora, de verdade, sabe por que é liberdade? Sabe por que é libertador isso? Porque você não tem poder de me magoar. Eu não entrego mais para pessoas o poder de me acabar com as minhas emoções. Isso é poderoso demais. O único que tem o poder das minhas emoções é Deus. E você já viu Deus deixando alguém triste? Até as coisas ruins de Deus, que para você acha que é ruim, até os não dele, ele se ele quiser, ele te explica. Mas até o não, você conhece tanto um Deus, você conhece tanto esse Deus, que você não fica mais de mimimi com ele. Tu pensa assim, tá bom, Deus, tu não quer me dar não? Tá bom, eu sei que um dia eu vou descobrir por que você não quer me dar, mas eu sei que você me ama e eu sei que você quer o melhor pra mim. Então essa carta aqui, que eu li pra você, de 2011, foi uma carta que eu tava falando pra ele que, olha, chega. Você já tá tentando aí de 2 a 3 anos me fazer entender que eu tenho o poder de mudar a minha casa. Mudar tudo isso que eu tava reclamando, que eu tenho reclamado a minha vida inteira desse casamento, dessa família, disso tudo, dos meus erros, que eu tenho esse poder. E eu cansei, pai. Me perdoa e me ajuda. E esse foi um desabafo de 2011. E aí, ele me levou para uma outra carta que ele me pediu para ler para você. Essa carta foi de julho de 2016. Eu escrevi assim para ele: sinto saudade do frenético. Eu chamava de frenético porque sabe quando você começa a viver todo dia sobrenatural? Ah, não sabe não? Começa a buscar isso. Lá no Meditando e Me Empoderando, inclusive, que o curso tá rolando, você tá aprendendo isso, você tá aprendendo todas as ferramentas para que você possa viver isso todo dia. Você que faz parte lá do Meditando e Me Empoderando, lá das chaves, também tá tendo a oportunidade de viver todo dia. Poxa, eu não vi a leitura dessa carta. Vê a aula novamente, Rose, porque se eu ler agora, eu vou perder tempo. Vai ficar salva essa live, tá? Vai ficar salvo. Vou salvar para você e aí você vê depois. E aí, em julho de 2016, eu escrevi assim para ele: sinto saudade do frenético, do sobrenatural, de ser sobrenatural naturalmente. Esse trabalho que nem pedi está me consumindo. Responsabilidades e tarefas a cumprir, está roubando o nosso tempo. Tenho tentado por dias voltar, mas não tem sido fácil. Temos conversado e você me conduzindo. Contudo, muito superficial do que tínhamos antes. Ontem, em uma mensagem que eu vi na pregação, ela disse o seguinte: em quem eu era
que eu não estava sendo... Calma aí. Ontem em uma mensagem que... Ah, tá. Vou voltando. Ontem em uma mensagem me vi. Ontem na pregadora, em quem eu era. E não estava sendo mais. Muito difícil ver isso e assumir. E o Senhor me trouxe a lembrança que há 1 ano atrás estava trabalhando comigo em relação a acordar 5 horas da manhã. Olha só. Para ter mais tempo. Me respondendo que essa é a maneira de eu dar conta de tudo. Tentei hoje, com atraso de novo. Como meu sono é incontrolável. Socorro, Deus. E essa carta eu escrevi para ele. Tá aqui, ó, socorro. Compartilhando com você, porque às vezes eu falo para você assim, ó, acorda cedo. Faz as suas chaves. As meninas lá do Meditando 2.0, que agora elas estão sendo mais impulsionadas, o desafio para elas ali é muito maior. Às vezes vocês olham para mim, ou melhor, às vezes vocês pensam assim, caramba, eu tenho que acordar cedo, não consigo fazer meu devocional de novo, ai meu Deus, não consigo, e vocês levam culpa, vocês se sentem culpadas, sabe? E eu passei por isso também. Todo dia eu falhava. Eu sabia que o mais importante do meu dia era encontrar com Deus. Mas eu falhava também. E o mais maravilhoso é que eu olhando para trás, essa carta foi de 2016, eu olhando para trás, eu vejo como eu melhorei. Como eu consigo agora fazer dele prioridade. Como eu entendi, e não só de entender, mas de fazer. Olha, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vai fazer 6 anos. Faz 5 anos isso. Não se cobre amanhã fazer tudo perfeito, maravilhoso. Você começou a mudar hoje. Então seja cada dia ou melhor, mata todo dia a criatura dentro de você e se torne essa pessoa a qual Deus quer que você se torne todos os dias. Mas é um dia de cada vez. E não só não se frustre, mas para de se martirizar, para de brigar contigo. Eu tô falando isso porque eu brigava comigo, eu chorava todo dia, de novo, eu não consegui. De novo, e essa é uma das cartas. E eu falava assim, meu Deus, como eu sinto falta de você. E esse período aqui, lembra que eu te contei da minha crise de ansiedade, que eu quase fiquei em depressão? Foi nesse período. Foi um período que eu vivi, assim, muitas responsabilidades, muitas responsabilidades. No meu trabalho, no ministério, tudo. E essa carta aqui foi uma carta falando para ele que o ano anterior tinha sido tão bom, tão maravilhoso, e o outro ano, com mais uma responsabilidade que ele mesmo me deu, foi ele. Por isso que eu coloquei aqui, olha, eu coloquei nessa carta, o trabalho que eu nem pedi, tá me consumindo, eu não tô aguentando. E eu sei, foi um trabalho dado por ele. Foi ele que deu, mas estava me consumindo. Demais. Mas sabe por que estava me consumindo? A culpa não era de Deus. A culpa era minha. Sabe por quê? Porque foi naquela época, foi nessa época aqui que Deus me ensinou uma coisa. Deus não me chamou para servir. Deus me chamou para ser filha. O servir é consequência desse amor. Porque você ama tanto que você quer contar para todo mundo que Deus é esse que faz uma diferença tremenda na sua vida. Sabe? É diferente. Hoje eu sou escrava, eu sou serva. O que ele quiser fazer na minha vida, eu já falei para ele, olha, faça o que você quiser, tira o que você quiser, me dá o que você quiser, eu tô disponível, porque hoje eu tenho coragem e ousadia, porque eu já vivi tantas coisas com ele e eu já consegui entender a minha identidade em Deus, e hoje eu entendo que o amor dele é tão grande que eu não preciso ter medo.
Eu não preciso ter medo do que ele pode querer tirar de mim. Eu não preciso ter medo do que ele quiser dar para mim, porque ele é comigo. Ele vai estar sempre comigo. Ele nunca vai me dar além do que eu posso e nem tirar aquilo que não serve, sei lá, ele nunca vai tirar nada de mim que ele acha que é tão importante para mim. Hoje, eu consigo acreditar nesse amor, mas por causa de intimidade, que foi construída ao longo do tempo. É o tempo com o seu pai que vai fazer com que você tenha essa transformação. Olha só, percebe bem. A primeira carta que eu li para você foi em 2011. E eu falando com Deus, Deus, me desculpa, pedindo pelo amor de Deus para me ajudar. Em 2016, eu ainda em crise. Mas você percebeu uma mudança? Em 2016, eu em crise emocional nessa carta, mas sentindo falta do frenético, sentindo falta do ano anterior. Ou seja, sabe o que isso significa? Que depois de 2011, quando eu comecei a obedecer ao meu pai, muita coisa mudou. Eu conheci a minha identidade, eu tive relacionamento com Deus, a gente se tornou amigo, ele começou a fazer diferença na minha vida, a minha casa mudou, tudo mudou. Em 2016, você sabia que a minha casa já estava transformada, o meu casamento restaurado, o meu casamento, minha profissão, tudo. Deus já tinha colocado tudo no lugar. Por quê? Porque em 2011 eu decidi obedecer. E aí tudo mudou. E aí a crise de 2016 não era mais casamento, família, para a glória de Deus. Agora era responsabilidades, muitas responsabilidades. Então a terceira ou quarta que eu te ensino hoje. A palavra de Deus ensina uma coisa. Aqui vivereis aflições. Mas ele fala assim, ó. Tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. A vida é igual, a nossa vida é igual aquela linha do coração, de batida de coração. Às vezes você tá em alta, às vezes você passa assim 3, 4 anos, só vitória, nossa, só bênção, você só conta maravilhas, uou, coisas maravilhosas acontecem, você vive 4 anos, 3 anos de coisas maravilhosas. Aí depois é 1 ano, 2 anos, ó, paulada, só crise, doença, as coisas acontecendo aqui, Patrícia, eu já tô vivendo há 20 anos na igreja, tá? 20 anos assim, desse jeito. É porque você ainda não encontrou Deus de verdade. É porque você não encontrou a sua identidade de verdade. É porque você tá na religiosidade. É porque você ainda não entendeu quem é Deus. É porque você tá colocando as suas expectativas em pessoas e não em Deus. É porque principalmente você não foi liberado para você essas chaves. E não foi liberado, sabe por quê? Porque você não foi pegar. Quando eu descobri isso aqui, e eu fui resgatar as chaves disso aqui, meu Deus, a minha vida foi totalmente transformada, liberta. Aí agora hoje, eu já não vivo 10 anos, 20 anos de sofrência. Agora a sofrência não é mais sofrência por causa de pecado, por causa das minhas erradas escolhas, por causa das minhas perspectivas erradas, por causa do meu pensamento errado, porque eu alimento a voz errada e não alimento a voz certa. Não é porque eu não tenho tempo com Deus, não, porque agora eu já entendi que, olha, se eu não tiver meu tempo com Deus, querida, já era a minha vida, já era a minha casa, já era a minha família, já era tudo. E aí, isso não é uma coisa, ai meu Deus, eu só encontro com Deus, porque senão já era a minha vida, não. Essa não é a minha real, não é a minha real motivação para buscar Deus. Sabe qual é a minha real motivação para buscar Deus? Esse amor. Eu amo. Eu sou apaixonada, completamente apaixonada por esse Deus. Porque ele fez tanto por mim, muito mais do que eu mereço. É impossível não ser apaixonada por ele. E aí eu me encontro com ele, não é pelo que ele pode me dar, ou pelo que ele já fez na minha vida, e nem pelo que ele vai fazer, porque inclusive ele te conta futuro. Eu já sei de muitas coisas que vai acontecer no meu futuro, na minha casa, na minha família, no meu filho, porque ele me conta.
E Ele quer te contar também. Ele quer te dar uma vida estratégica. E aí, sabe o que é maravilhoso? É que você para de se encontrar no início. Não tem problema de você se encontrar com Deus porque você quer coisas de Deus, não. Deixa isso pra lá, vai se encontrar com Deus. Vai. É o que você mais precisa na sua vida. Agora vai chegar uma época, às vezes, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 anos depois, de 2011 para 2016, em 6 anos, Deus trabalhou comigo e eu comecei a ficar um pouco mais, conhecer Ele de verdade. Eu descobri quem Ele era. Você do Meditando e Me Empoderando que está participando lá, do 2.0, o que eu posso te dizer é que você não vai levar 6 anos como eu, não. O teu tempo vai ser remido. Você vai levar 10 anos em um. A experiência, a intimidade que eu tenho com Ele hoje, Deus vai te levar a viver 10 anos em um, através da minha vida. E não é porque, Patrícia é sensacional, não. Sou nada, pelo contrário, eu demorei pra caramba pra conhecer esse Deus. Demorei a minha vida inteira pra conhecer esse Deus. Fui criada no Evangelho, só fui conhecer Deus mesmo quando eu tinha 24 anos por causa de erro. Mas Deus é tão maravilhoso que a minha oração durante anos, foi que eu tivesse Ele como meu amigo. E hoje eu posso dizer, nós somos amigos. Ele me conta coisas que Ele não conta pra ninguém. E eu também conto coisas que eu não contaria pra ninguém. Só eu e Ele, nem meu marido. Tem coisas que só Ele, só Deus que sabe. E tem coisas também que só eu sei. Sabia? Que eu não posso contar pra você. Privilegiada. Não é porque eu sou filha predileta, não. Tem coisas que Deus também quer contar pra você. Segredos que Ele não contaria pra ninguém. E Ele ainda falaria assim pra você, olha, Aline, Lívia, Beth, Adriana, não dá para eu comentar o nome de todo mundo, Suelen, Rosilane, Fernando, Roberta, Rose, Cíntia, Rosângela, Luana. Se você se encontrar comigo, eu tenho alguns segredos para te contar a respeito do seu futuro, inclusive sobre as coisas que vão acontecer nesse mundo. Se você se encontrar comigo todo dia, eu vou te contar, mas olha, não conta para ninguém não, que eu só confio em você esse segredo. Ai, gente! Não é maravilhoso? Você não se sente tão especial? Porque Ele confiou em você algo muito especial. Mas você conta seu segredo pra quem? Pra quem que você conta seu segredo? Não é pra pessoas que você sabe que não vai contar pra ninguém. Aí a primeira coisa que acontece na tua vida, que Deus faz, tu quer contar pra todo mundo. Aí Deus fala assim, não, ela ainda não é madura o suficiente, não posso contar coisas pra ela porque ela vai falar pra geral. Ai, meu Deus, eu tenho que ajudar ela nisso. Então encontra com seu pai todo dia, que ele vai fazer de você a confidente dele. Ai, não é lindo? Olha só a Beth falando, é verdade, ele tem me contado coisas maravilhosas. Gente, isso não é privilégio de Patrícia, não. Eu compartilho coisas aqui com você, não é pra você achar que eu sou super crente. É pelo contrário. É pra você falar assim, Jesus, se a Patrícia que é Patrícia, ainda mais você que eu tenho amigas aqui que convivem comigo durante anos, cresceram comigo. Sabem quem eu sou. Sabe que eu sou difícil pra caramba. Então, assim, não é pra você pensar, ela é crente pra caramba. Não, sou crente mesmo. Eu sou crente, eu creio de verdade. Mas que eu sou sobrenatural, não. É pra você olhar pra mim e falar assim, caraca, se a Patrícia conseguiu, eu também consigo. Eu também consigo. É esse tipo de relacionamento que seu pai quer com você. De te contar segredos. Não é maravilhoso? A gente se sente tão... É por isso que o nome, cada dia mais, eu entendo o porquê que Deus chamou esse projeto de Meditando e Me Empoderando. Porque quando você se conhece em Deus, cara, não tem como você não se sentir uma mulher poderosa. Ele me conta segredos, cara. Ah, eu sou poderosa demais? Eu sei de um monte de coisa que você não sabe?
Ah, meu Deus. E você também pode saber um monte de coisa que você nem pode me contar. Isso não é maravilhoso? Você entender que o Deus, Criador dos céus e da terra, confia em você e quer te contar coisas. Ah, Patrícia, mas eu ainda não sei. Para de choramingar e vai buscar. Ele quer te contar. Para de ficar choramingando porque tem pessoas vivendo melhor coisas do que vocês. Para de choramingar que tem famílias, tem pessoas que têm condições melhor que você. Você pode buscar isso no seu Criador, no seu Pai. E ainda ele te dá o privilégio de só você ter informações privilegiadas. Inclusive, antes de terminar a live, vou compartilhar uma informação privilegiada aqui com você. Vou ler a última carta para a gente terminar, que eu só tenho alguns minutos. A Beth falando, é difícil acordar cedo, também amo dormir. Às vezes perco a hora, mas é maravilhoso demais saber que ele me aguarda todos os dias. Ai, gente, isso é muito maravilhoso. Eu não tinha esse amor. Eu me culpava tanto quando eu não conseguia acordar para ter o meu tempo com Deus. Aí meu dia começou, aí já era. Depois que o meu dia começa, nossa, não dá mais. Já parou a pensar nisso? A sua vida é assim? Depois que dá 9, 10 horas, já era. Aí tempo com Deus mesmo, não dá. Às vezes. Quer dizer, depende, né? Depende da rotina de cada um. Eu trabalho para mim. Então, você acha que trabalhar home office, trabalhar para você é mais fácil do que alguém que trabalha para alguém, para uma empresa? Não é não, amiga, não é não, difícil pra caramba. Porque é você que faz a tua rotina, você que é sua chefe. E a sua chefe, você sendo sua chefe, e você é malvada contigo, se der mole, tu trabalha 24 horas. Não tem direito de almoço, não tem direito de lanche, você é a pior chefe, se der mole. Sabe? E aí você não se dá folga, não se dá férias, nem se paga. Às vezes você nem se paga. É um desafio. Mas o mais maravilhoso é que quando você falha, ainda quando você sabe, quando você se conhece uma filha amada, você sente exatamente isso que a Beth compartilhou aqui. Falhei, mas o maravilhoso demais é que eu sei que ele está me aguardando. Ele te aguarda. Ele tá mais desejoso de te encontrar do que você mesmo, sabia? Ele tá mais desejoso de te encontrar do que você. Para de achar que é você. Você precisa, realmente. Você precisa e depende totalmente do seu pai. Mas de verdade, ele fica esperando ali, esperando você se encontrar com ele. Todo dia. Porque ele quer te contar coisas. Ele quer te contar o amanhã. Ele quer te contar como resolver essa situação aí na sua família. Ele quer te contar como resolver essa situação financeira. Ele quer te contar as direções para a sua vida para que você possa acessar essa vida plena que Deus tem para você. Ele quer te contar. Mas se você não encontrar com ele, ele fica triste e chateado. Sabe por quê? Não é porque ele precisa da sua atenção, porque ele não precisa da tua atenção, não. Mas você não consegue viver tudo que ele tem para você. E você só vai conseguir acessar se você encontrar com ele. Então, recapitulando, você aprendeu aqui nessa live. Live não, desculpa, Deus. Aula. Nessa aula. 1. Escreva cartas para ele. Mesmo que seja para falar daquelas mazelas. Para de ficar criando expectativas em pessoas. 2. Para de criar expectativas em pessoas, crie expectativas no seu pai. E aí quando você tiver que falar mal do seu marido, da sua vida, da sua família, da sua vida financeira, aquelas lamentações que só a gente sabe fazer, faça em carta para o seu pai. Faz para ele. Porque ele é o único que responde às suas cartas. Ele é o único. E talvez você não de imediato vai ter essas cartas respondidas, mas o que eu posso dizer é que ele ouve. Ele ouve todas elas. Ele ouve. E aí depois ele começa a responder. Eu vou ler a minha última carta para você, desses últimos dias. Última não, né? Dos últimos dias. Li de 2011, li de 2016. E essa de 2016 fui eu escrevendo para ele.
Deixa eu ver se ele me respondeu essa carta. Não sei, acho que não. Essa foi de julho, agora, desse ano. Tá assim, ó. Patrícia, aí vírgula. Aí eu botei assim, eu, 2 pontos. Oi, pai. E aí ele, nada me pega de surpresa. Eu tava preocupada com algo eu tava preocupada com uma situação. E aí ele falou assim pra mim, julho de 2020. Nada me pega de surpresa. Nenhuma crise, doença mundial, retorno nas atividades. Eu sei tudo. E estou tranquilo. E confio em tudo que depositei em você. E confio na capacidade que coloquei em você. Não vai virar uma bagunça a sua rotina. Melhor, ele falou assim, não vai virar uma bagunça a sua rotina se você ficar conectada comigo. Eu sei o que você deve e não deve fazer. Sei como deve fazer e como fazer. Eu conheço você e sei o seu limite e amo você. Eu acredito, pois foi eu que te criei. Ai, meu Deus, obrigada. Eu acredito porque fui eu que te criei. Confie em mim, conecte-te comigo e eu te direi o caminho. E esse é um caminho de paz. Com amor, seu pai. Obrigada. Ele responde. Essa foi uma das. Eu tenho muitas, muitas cartas dele. Muitas, muitas, muitas. Ele responde. Todas elas. Às vezes não é na sua hora. Mas ele sempre responde. Então se coloca numa situação dessa. Pega lá seu papel, sua caneta. Escreve as suas cartas. Porque como é que você vai ter respostas de cartas? Escrevendo elas. E quando... Ai, Patrícia, mas como acontece esse negócio aí de ele escrever carta pra você? Cara, eu não sei nem como te explicar. Eu só sei que no meio do meu tempo com Deus, eu aqui na minha mente, preocupada com alguma coisa, ou questionando alguma coisa, ou falando alguma coisa, ele fala assim pra mim. Escreve. Pega aí o seu caderno e escreve. E aí ele começa. E escreve cartas lindas como essa. As meninas do Meditando 2.0 receberam uma carta. E foi a carta do seu pai, tá? Não foi minha. Se você não recebeu por alguma falha, você que participou do Meditando, está hoje aluna do Meditando 2.0, me avisa, tá? Para você receber. Mas vocês receberam uma carta do seu pai. É maravilhoso demais você entender que o seu pai quer se corresponder com você. Se corresponda com ele. E aí, respondendo a pergunta do tema dessa aula de hoje, como receber carta para Deus, de Deus, escreva. Escreva para ele. Porque ele responde. Sempre. Nunca te deixa sem resposta. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Que você tenha um dia incrível, que a partir de hoje você possa viver o sobrenatural, o extraordinário, o frenético, assim como eu falei pra ele, que eu gosto de viver o frenético com ele. Todo dia alguma coisa diferente, toda hora, porque eu amo muito esse Deus e eu desejo ficar agarrada com ele. Então que Deus abençoe, que você tenha experiências incríveis com ele e que cada experiência que eu conte aqui pra você possa mover o teu coração a não viver a mesma coisa não, viver mais, muito mais do que eu. Deus abençoe. Deixa eu ver a Marilda aqui. Que lindo, Patrícia. Obrigada por nos ensinar a confiar e escrever as cartas para Deus e não contar para as pessoas porque elas nos decepcionam. E tem aquele ditado, você confia na sua amiga. Exatamente. Então confie no seu pai. Que o seu pai, ele é aquele que você pode confiar de olhos fechados e não vai te decepcionar.
Porque sua amiga tem uma amiga. Exatamente, ó. Porque sua amiga tem uma amiga. Quando você vai ver, todos estão sabendo dos seus problemas e não vai te ajudar. Mas o seu pai, ele tem todas as respostas. Ele sim. Você pode confiar de olhos fechados, porque ele não vai contar pra ninguém, que ele não é fofoqueiro. Ele não conta. Deus te abençoe. Muito maravilhoso compartilhar com você. A gente não vai ter inteligência do céu nem amanhã, nem sexta, tá bom? Porque eu vou estar trabalhando. Mas segunda-feira a gente volta. Já tô com saudade de você, mas vai ser necessário essa parada, tá bom? Deus abençoe. Lembro você lá no Telegram, lá vocês do Meditando. E a gente tá junto, agarradinho aqui pelas chaves, hein? Eu não tô aqui no Inteligência do Céu, mas a gente tá lá nas chaves. Não deixa de fazer as suas chaves não, tá? Sua chave toda de segunda a sexta tá lá. Beijo. Maravilhoso estar aqui com você. Beijo, beijo. Obrigada. Obrigada, Marilda. Obrigada, meninas. Dia maravilhoso pra vocês.